O carnaval chegou e, junto com ele, surge aquela velha pergunta: tem problema participar? Mas antes de responder isso, precisamos encarar algo mais profundo. O problema quase nunca começa no ambiente, ele começa no coração. E o primeiro erro que muitos cristãos cometem no carnaval é se afastar da oração. Não de forma declarada, não dizendo vou parar de orar, mas diminuindo, relaxando, substituindo o tempo com Deus por distrações, festas, séries, viagens ou simples negligência espiritual. Carnaval vira prioridade, Deus vira segundo plano. São apenas alguns dias, dizem, só que dias sem vigilância criam brechas, e brechas espirituais nunca ficam vazias. A Bíblia nos alerta em Romanos 12:2 para não nos conformarmos com este mundo. O afastamento começa sutil, quase imperceptível. A pessoa continua se dizendo cristã, continua acreditando, mas reduz a intensidade da comunhão. E quando a comunhão diminui, a sensibilidade espiritual enfraquece. E quando a sensibilidade enfraquece, decisões erradas parecem normais. O maior perigo do carnaval não é externo, é interno. É quando o altar da oração perde espaço para a agenda social. Antes de falar sobre ambientes, precisamos falar sobre intimidade. Se a sua vida de oração já estava fraca, o carnaval pode ser o empurrão que faltava para esfriar de vez. Você já percebeu isso em você ou em alguém próximo? Comente vigiar se você quer permanecer firme. O segundo erro que muitos cristãos cometem no carnaval é começar a dizer para tudo, não tem problema. Essa frase parece inocente, mas revela algo perigoso. Quando a consciência começa a incomodar, a carne responde com justificativas. É só diversão. Não estou fazendo nada demais. Deus conhece meu coração. Pequenas concessões começam assim, quase imperceptíveis. Ninguém decide se afastar de Deus de uma vez. A queda acontece em parcelas. Um pensamento tolerado aqui, uma atitude relativizada ali, uma exposição desnecessária acolá. E quando você percebe, aquilo que antes parecia errado já parece normal. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:23, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O problema não é apenas o que é permitido, é o que edifica, é o que fortalece sua fé, é o que protege sua mente. Durante o carnaval, o discurso do não tem nada demais se torna coletivo. E quando todo mundo normaliza, fica ainda mais difícil resistir. Mas maturidade espiritual não é perguntar até onde posso ir. É perguntar, isso me aproxima ou me afasta de Deus? A fé se enfraquece quando começamos a negociar convicções. E negociar convicções sempre parece pequeno no começo. Você já percebeu alguma área da sua vida onde começou a relativizar o que antes era claro? Escreva discernimento nos comentários se você quer sensibilidade espiritual. O terceiro erro que muitos cristãos cometem no carnaval é se expor a ambientes que enfraquecem a fé e depois fingir que isso não influencia. Existe uma ideia perigosa de que maturidade espiritual significa imunidade, como se estar firme fosse sinônimo de ser intocável. Mas ninguém é forte o tempo todo. Ambientes moldam pensamentos. Pensamentos despertam desejos, desejos influenciam decisões, e decisões constroem destinos. Nem todo lugar fortalece sua alma, nem toda atmosfera é neutra. Durante o carnaval, muitos se colocam em contextos onde a sensualidade é exaltada, o excesso é incentivado e os limites são dissolvidos. E mesmo que você não participe diretamente, sua mente absorve. Seus sentidos registram, sua carne reage. Depois, a luta espiritual aumenta e você não entende por quê. A Bíblia não nos chama para testar nossos limites, mas para guardar o coração. Sabedoria não é provar que você aguenta, é evitar o que pode te derrubar. Existe uma diferença entre viver no mundo e se submeter ao espírito do mundo.
Romanos 12:2 nos alerta a não nos conformarmos. Exposição constante gera adaptação. Adaptação gera tolerância. E tolerância gera queda. Você tem escolhido ambientes que fortalecem ou que enfraquecem sua fé? Comente guardar o coração se você quer proteger sua vida espiritual. O quarto erro que muitos cristãos cometem no carnaval é ignorar a influência espiritual do ambiente. Existe uma falsa sensação de neutralidade, como se o ambiente não tivesse peso, como se tudo dependesse apenas da sua intenção. Mas a Bíblia nos alerta em 1 Coríntios 10:23. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. Nem tudo fortalece, nem tudo protege sua mente. Ambientes têm atmosfera. Atmosferas moldam comportamento. Durante o carnaval, há uma intensificação de estímulos. Música alta, sensualidade explícita, excessos normalizados, impulsos encorajados. E muitos dizem, eu sei me controlar. Mas maturidade não é confiar na própria força. É reconhecer a própria vulnerabilidade. A carne não precisa de muito incentivo, ela precisa de oportunidade. Ignorar a influência espiritual é como entrar na chuva dizendo que não vai se molhar. Pode até começar seco, mas a exposição contínua muda o cenário. Gálatas 5:16 nos orienta a andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. O ambiente pode não decidir por você, mas ele facilita escolhas erradas. Discernimento não é paranoia, é proteção. Você tem subestimado o impacto do que te cerca? Escreva vigilância nos comentários se você deseja sensibilidade espiritual. O quinto erro que muitos cristãos cometem no carnaval é se deixar levar pela pressão social. Poucos admitem, mas muitos cedem não por convicção, e sim por medo de julgamento. Ninguém quer parecer radical demais. Ninguém quer ser chamado de careta ou religioso exagerado. Então a pessoa flexibiliza princípios para se encaixar. Ajusta o discurso para não criar desconforto. Silencia convicções para evitar críticas. O problema é que seguir Cristo nunca foi um caminho de aprovação popular. Romanos 12:2 nos lembra que não devemos nos conformar com este mundo. Conformar-se é moldar-se para caber. É adaptar-se ao padrão dominante. No carnaval, o padrão dominante celebra excessos. E quando você decide não participar de certas coisas, a pressão aumenta. Amigos insistem, familiares questionam, o ambiente provoca, e muitos acabam cedendo apenas para não se sentirem excluídos. Mas identidade espiritual não pode depender de aceitação social. Quem anda no Espírito precisa aprender a lidar com desconfortos momentâneos para preservar convicções eternas. A pergunta não é o que vão pensar de mim, mas isso honra a Deus? Você já flexibilizou algo apenas para não se sentir diferente? Escreva firme na fé se você deseja coragem espiritual. O sexto erro que muitos cristãos cometem no carnaval é postar conteúdos que contradizem sua fé. Talvez a pessoa até pense, é só uma foto, é só um vídeo, é só uma brincadeira. Mas testemunho também é online. Aquilo que você publica comunica valores. Redes sociais não são um mundo paralelo onde princípios deixam de existir. O que você compartilha revela o que você celebra. E muitas vezes, no clima de festa, o discernimento diminui. Publicações impulsivas, imagens sensuais, frases com duplo sentido, vídeos de ambientes questionáveis. Tudo isso constrói uma narrativa sobre quem você é. Jesus disse que somos luz do mundo. Luz não se apaga quando entra em um ambiente escuro, ela brilha ainda mais. O problema é quando o cristão decide diminuir o brilho para não destoar do ambiente. Não se trata de parecer perfeito, mas de ser coerente. Se sua fé é pública nos cultos, ela também precisa ser pública nas atitudes. Lembre-se, pessoas observam, jovens observam, filhos observam,
seguidores observam. E mais importante que todos, Deus vê. Antes de postar, pergunte: isso glorifica a Cristo ou apenas alimenta meu ego? Se essa mensagem te confrontou, escreva coerência nos comentários. O sétimo erro cometido por muitos cristãos no carnaval é relaxar na vigilância espiritual. Existe uma sensação coletiva de que durante esses dias tudo fica mais leve, mais permissivo, mais liberado. Mas a Bíblia nunca disse que o inimigo tira férias. Pelo contrário, somos alertados a vigiar e orar constantemente. Quando a atmosfera muda, a pressão aumenta e os estímulos se intensificam. A vigilância precisa ser redobrada, não diminuída. O coração humano é inclinado a se acomodar. Pensamos que estamos fortes o suficiente, maduros o suficiente, experientes o suficiente. Porém, foi exatamente quando Davi relaxou que caiu. A autoconfiança é um terreno perigoso. O carnaval não cria o pecado, mas expõe o que já estava latente. Ambientes carregados de sensualidade, excessos e impulsividade testam limites internos. E quem baixa a guarda espiritualmente começa a negociar pequenas concessões que depois se tornam grandes quedas. Andar em espírito exige intencionalidade, exige consciência, exige decisão diária. Não é paranoia espiritual, é prudência bíblica. Se você deseja permanecer firme, precisa manter seus olhos atentos e seu coração alinhado. Se essa palavra falou com você, escreva vigiar nos comentários. O oitavo erro é confundir liberdade com permissividade. Muitos cristãos usam a expressão "eu sou livre" como justificativa para ultrapassar limites que a própria consciência alerta. Sim, em Cristo somos livres. Mas liberdade bíblica não significa ausência de responsabilidade. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:13 que fomos chamados à liberdade, porém não para dar ocasião à carne. Existe uma diferença enorme entre desfrutar da graça e usar a graça como escudo para a imprudência. O carnaval costuma amplificar esse discurso. Não tem nada demais, todo mundo faz, é só dessa vez. A questão não é apenas se algo é permitido, mas se edifica. Nem tudo que é lícito convém, nem tudo que é possível é sábio. O problema começa quando o cristão adapta seus princípios ao ambiente, em vez de manter seus princípios acima do ambiente. Liberdade verdadeira é poder dizer não sem medo de rejeição. É escolher santidade mesmo quando ninguém está olhando. É manter convicções mesmo sob pressão cultural. Se sua liberdade precisa de justificativas constantes, talvez ela esteja mascarando concessões. Deus não nos chamou para viver no limite do pecado, mas na plenitude do Espírito. Se essa verdade te despertou, escreva liberdade com responsabilidade. O nono erro que muitos cristãos cometem no carnaval é negligenciar o exemplo dentro da própria casa. Às vezes, a pessoa pensa apenas em si mesma. É minha vida, minha escolha, minha consciência. Mas a fé cristã nunca é individualista. Nossas decisões ecoam. Filhos observam, irmãos mais novos observam, sobrinhos observam. Até familiares que não compartilham da mesma fé observam. O testemunho começa no lar. Paulo orienta que ninguém despreze o bom exemplo, e isso inclui atitudes silenciosas. O carnaval pode parecer apenas um evento cultural, mas a forma como você se posiciona comunica valores profundos. Se um pai flexibiliza princípios, o filho aprende que convicções são negociáveis. Se uma irmã relativiza limites, os mais novos entendem que santidade é opcional. Liderança espiritual não se exerce apenas com palavras, mas com coerência prática. Ser referência não significa ser perfeito, mas ser consciente da influência que se carrega. Deus confiou pessoas ao seu redor. Seu posicionamento pode fortalecer ou enfraquecer a fé de alguém.
Antes de decidir qualquer coisa, pergunte: isso inspira maturidade espiritual ou gera confusão? Se essa reflexão falou com você, escreva "exemplo importa" nos comentários. O 10º erro é achar que depois Deus entende. Essa talvez seja a justificativa mais silenciosa e perigosa. A ideia de que é só por alguns dias, depois eu peço perdão. Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece. E exatamente por isso não podemos brincar com a graça. A graça não é permissão para a imprudência, é poder para a transformação. Romanos 12:2 nos alerta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Conformar-se é ajustar-se ao molde do ambiente. Transformar-se é permitir que Deus molde você de dentro para fora. O carnaval passa, a pressão passa, a euforia passa, mas as consequências permanecem. A maturidade espiritual se revela nas decisões tomadas quando ninguém está fiscalizando. Não é sobre viver isolado, é sobre viver consciente. Não é sobre ser radical por aparência, é sobre ser fiel por convicção. Deus não procura perfeição instantânea, mas corações íntegros. Se você deseja andar no Espírito, não adie obediência. Não negocie princípios. Não trate a graça como escudo para escolhas precipitadas. Escolha hoje viver diferente. Se essa série falou com você, escreva "Eu não vou me conformar" e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.